Bom dia a todos. Estamos dando início a mais uma sessão do CIG Farmacologia Terapêutica, que é o grupo de interesse especial na temática de farmacologia terapêutica, que é associado à rede RUT de telemedicina, que é a rede universitária de telemedicina, com iniciativa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, apoiada pela financiadora de estudos e projetos, que é a FINEP, e pela Associação Brasileira de Hospitais Universitários e coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. E também o SIG Farmacologia Terapêutica conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Farmacologia Terapêutica Experimental, a SBEFT. Slide seguinte. O SIG Farmaco, então, é uma iniciativa para o uso da estrutura de vídeos e webconferências da Rede Universitária de Telemedicina, que visa reduzir as distâncias geográficas e estimular a integração e colaboração em ações de ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. O SIG Farmaco tem o e-mail próprio, onde vocês podem contactar diretamente a equipe coordenadora, e também todas as sessões, palestras, conferências do SIG Farmaco, elas são gravadas e disponibilizadas no site da SBEFT. Slide seguinte. O SIG Farmaco iniciou em 2018, utilizando as estruturas físicas de hospitais universitários que participam da rede RUT de telemedicina. Posteriormente, quando se possibilitou o uso individual remoto, né, para acessar essas webconferências, propiciou uma participação de maior número de instituições. Então, lá no início, a gente contava com 21 instituições que tinham a estrutura física para acessar as conferências. Posteriormente, com a possibilidade do acesso remoto individual, o número de instituições que participam de nossas conferências aumentou substancialmente, passando de aproximadamente 21 instituições para mais de 54 instituições que hoje participam de nossas conferências. O SIG Farmaco ele é coordenado pela professora Maria Cristina Velar e pela professora Roseli Godinho, da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, pelo professor Emiliano Barreto, da UFAL, e pelo professor François Noel, da UFRJ, e por mim, que sou da UFG. No slide seguinte, a gente pede a todos que mantenham seus microfones mutados, que é uma medida que se faz necessária para evitar ruídos e a perda de qualidade de áudio durante a conferência. Vocês poderão também utilizar as legendas, onde vocês podem ativar nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa. Pedimos a todos que informem, então, o seu nome no chat e a sua instituição de origem. E, posteriormente, a palestra do Dr. Emerson, vocês poderão, durante a palestra, melhor dizendo, vocês poderão colocar suas questões, suas dúvidas no chat, que, posteriormente, a palestra o professor Emerson estará discutindo com todos nós, esclarecendo essas dúvidas. Lembrando a todos, no slide seguinte, que aqueles que desejam certificado de participação, ele é gerado automaticamente quando vocês acessam a conferência, né, através do endereço que está na tela. Vocês têm que fazer o cadastro acessando via CAF ou fazendo cadastro pessoal, e, posteriormente, ao acessar a sala, vocês têm no slide seguinte mostrando que, para terem o certificado de participação, vocês vão ter opções na tela onde vocês devem clicar que deseja fazer o registro de presença na sessão. Só assim, então, será emitido o certificado de participação. No slide seguinte, a gente mostra para vocês a estrutura das sessões do SIG Farmaco, que se divide em 5 partes. Essa parte inicial, que é a de boas-vindas. Posteriormente, a gente faz a apresentação do tema e do palestrante. Na sequência, o palestrante apresenta seu tema. Após a apresentação do palestrante, é aberto para perguntas e comentários dos participantes.
um momento de discussão com o palestrante, e ao final a gente faz o encerramento da sessão. Lembrando novamente, no slide seguinte também, que essa sessão está sendo gravada e que vocês posteriormente poderão acessá-la também no site da SBEFT. Na sessão de hoje, então, teremos como palestrante o Dr. Emerson Carraro, que é professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus Guarapuava, Paraná, e tendo como moderador dessa sessão eu, que sou da Universidade Federal de Goiás. O tema do professor Emerson será influenza altamente patogênica, preocupação com uma nova epidemia por um vírus que não possui tratamento eficaz. O professor Emerson, ele possui graduação em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em infectologia pela Universidade Federal de São Paulo, é professor associado do curso de farmácia na Universidade Estadual do Centro-Oeste e orientador nos programas de pós-graduação em ciências farmacêuticas e pós-graduação interdisciplinar em desenvolvimento comunitário. Durante a pandemia de Covid-19, ele atuou na Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus, da Unicentro, na Comissão de Especialista das Instituições do Paraná, de Ensino Superior, no Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento de Ações na área de Imunobiológicos no âmbito do TECPAR e no Grupo Científico Temático do Núcleo Intersetorial de Inteligência de Dados sobre a Covid-19, do Governo do Estado de Santa Catarina. Atualmente é conselheiro do Instituto de Pesquisa para o Câncer, IPEC, de Guarapuava, participa do Núcleo Docente Estruturante e do Comitê da Residência Multiprofissional na Unicentro, atuou como diretor de pós-graduação institucional, como chefe de departamento de farmácia, diretor da farmácia escola, chefe do laboratório escola, membro do Conselho Universitário, do Comitê Institucional de Iniciação Científica e do Comitê de Programa Institucional de Ações Internacionais. Atua como avaliador de projetos junto a diversos órgãos de fomento à pesquisa, como o Ministério da Saúde, FINEP, CNPq, Fundação Araucária, FAPEC, FAPESC, FAPERTS e FEPS-RS. Possui convênios com diversos pesquisadores de instituições como Unifesp, USP, UFSM, UFPI, Universidade Federal de Juiz de Fora, UEM, UniOeste e UEPG. Atua como editor de revistas científicas e coordenação de projetos de pesquisa individuais e institucionais. Sua área de atuação concentra-se em doenças infecciosas, com estudo em fisiopatogenia das doenças infecciosas, desenvolvimento de novos testes diagnósticos em imunologia, microbiologia e biologia molecular, e estudo de atividade antimicrobiana. Então, é um prazer termos o professor Emerson aqui conosco, agradecendo o aceite ao nosso convite para estar ministrando esse tema para nós. Professor Emerson, então, passo a palavra para você. Bom dia, me ouve bem? Sim. Obrigado pelo convite, especial ao meu amigo pessoal, né, o professor Paulo, mas também estendo o agradecimento a toda a sociedade e quero parabenizá-los pela iniciativa, que eu não conhecia, mas passei a seguir os vídeos e assistir todos lá, e são realmente um conteúdo muito bom e vocês estão de parabéns pela iniciativa. Para mim é uma honra poder aqui estar contribuindo, então, com essa iniciativa. E o que eu vou falar hoje, na verdade, faz parte do que eu venho estudando há bastante tempo. É, é aquele tipo da coisa que a gente estuda, mas a gente não deseja ter que passar, né? Então, por anos, desde que eu comecei a minha vida como pós-graduando, ainda estudando virologia, eu sempre me deparava com esse tema de pandemia, como se preparar para uma pandemia e tudo aquilo que a gente pode fazer num período prévio ao acontecimento que a gente deseja não passar.
Mas como a gente está num momento em que tudo é muito recente, está tudo na nossa cabeça, esse enfrentamento de uma pandemia recente, parece meio apocalíptico. Apocalíptico a gente vir aqui falar hoje da preparação para a próxima pandemia. Então, espero que vocês não se assustem com essa abordagem, mas de fato. O que eu vou apresentar, eu espero sensibilizá-los para que a gente realmente enfrente o problema e se prepare da melhor forma, porque eh, as coisas não são necessariamente todas boas e a gente tem que estar preparado para o que vem, né? Então, muito do que eu vou apresentar foi objeto de estudos, né, de interesse pessoal mesmo. Desde que eu comecei a estudar virologia, eu já vinha lendo sobre isso, e em especial no meu doutorado, onde eu trabalhei com viroses respiratórias. A gente se prepara, né? Pensando que isso um dia vai ser importante, vamos dizer assim, até que de repente a gente acaba enfrentando essas situações. Só para declarar, o que eu estudei, na verdade, é de um histórico do meu mestrado e doutorado na Unifesp, onde eu fiz com o professor Celso Granato e a professora Nancy Belay, no laboratório de virologia da Unifesp. E também da minha experiência trabalhando no Hospital Albert Einstein, onde eu trabalhava no laboratório de virologia lá, fazendo rotina e criando novos testes diagnósticos, e passamos por algumas situações, justamente como eu comentei, que a gente não desejava, mas estar preparado foi fundamental. Então, dando início ao assunto propriamente dito, vamos começar falando então do vírus influenza, que é um vírus classificado como pertencente à família Orthomyxoviridae, que tem um RNA composto de fragmentos, desculpa, tem um ácido nucleico composto de fragmentos de RNA de polaridade negativa. E isso confere para ele uma característica diferenciada, porque essa possibilidade de ter fragmentos como ácido nucleico permite, em alguns momentos da vida dele, que ele troque esses fragmentos de genoma completo, de fragmentos completos de genoma, com outros vírus. Então, uma situação em que você tem uma célula hospedeira infectada por dois vírus influenzas diferentes, pode ocorrer troca de genes dentro dessa célula, gerando uma nova partícula viral, um vírus com componentes genéticos diferentes do original. E assim a gente gera um vírus novo que vai entrar em contato com um hospedeiro que não tem uma resposta imune necessariamente preparada para ele. Pensando numa escala de população, esse vírus vai encontrar uma população totalmente suscetível para ele. E em que basicamente vai demorar mais para ele desenvolver uma resposta imune protetora. A gente tem como uma característica principal do vírus influenza induzir uma resposta imune no hospedeiro, que é capaz de eliminar, capaz de controlar essa replicação do vírus. É o que a gente chama de uma infecção autolimitada, na maioria das vezes, a não ser quando tem algum problema no sistema imunológico do paciente, ou então esse vírus tem uma característica diferente em que a resposta imune não é eficaz em controlar ele. E isso é um dos mecanismos que explicam as pandemias. A gente tem uma circulação de um vírus que nunca tinha entrado em contato com a população, não tem memória imunológica, demora para se desenvolver a resposta imunológica, e aí o que a gente viu, por exemplo, no Covid, em que é um vírus que causaria sintomas respiratórios e seria controlado normalmente, esse sistema imune não controlando, o vírus acaba replicando no trato respiratório inferior, levando a uma dificuldade respiratória e podendo causar óbito do paciente por insuficiência respiratória. Então, isso é um fenômeno que pode acontecer com o vírus influenza também. Na figura à direita, a gente vê uma microscopia eletrônica, uma foto de microscopia eletrônica, em que a gente consegue visualizar bem direitinho as estruturas externas desse vírus, que é composto de RNA, como eu comentei, mas envolto por uma camada de lipídios. E na porção mais externa, a gente vê espículas do vírus, que são essas projeções formadas pelas glicoproteínas da superfície do vírus, a hemaglutinina e a neuraminidase, que vão ser, então, as estruturas responsáveis pela entrada do vírus na célula, entrada e saída do vírus na célula, e que vão ser fundamentais para a gente entender toda a dinâmica do que a gente vai falar hoje, tá?
Aqui a gente vê os diferentes tipos de vírus influenza. Só para constar, a gente tem 3 tipos de vírus que a gente tem preocupação em relação a causar infecção em seres humanos, que são o tipo A, B e C, sendo que o B e C são vírus que circulam somente entre seres humanos e que não tem uma preocupação, então, com esse outro impacto, além de causar uma doença individualizada. O vírus influenza A já ele tem a capacidade de disseminar em outras espécies de animais e aí poder haver essa passagem de transmissão de um vírus, a gente receber um vírus de uma outra espécie que nunca circulou em ser humano e também causar toda aquela consequência que eu estava comentando. Aqui a gente vê que a classificação do vírus influenza leva em consideração, então, o tipo, a composição dessa hemaglutinina e da neuraminidase, em que a gente numera essas estruturas do vírus de acordo com as características antigênicas e genéticas. E a gente pode ver que existem, então, 18 hemaglutininas e 11 neuraminidase, que são aceitas. Na verdade, tem descrito mais, mas são aceitas essas estruturas. E a tipificação do vírus leva em consideração, então, um número de hemaglutinina e um número de neuraminidase. Então, a gente tem aí mais de 100 possibilidades de subtipos diferentes de vírus para causar infecção. A gente vê ao centro das duas figuras que há um reservatório natural para essa diversidade toda de vírus influenza, que são as chamadas aves marítimas. Ali a gente tem toda a diversidade genética circulando e acabam funcionando como um reservatório de genes diferentes para fazer essa transposição e infectar outras espécies. Também a gente visualiza que, comumente, no ser humano, a gente tem infecção por 3 tipos de hemaglutinina, H1, H2 e H3, e 2 tipos de neuraminidase, N1 e N2. E aqui um slide só para lembrar como é que é a nomenclatura do nome, como é que a gente nomina esses vírus influenzas. Então, eles levam no primeiro nome, uma referência ao tipo desse influenza, tipo A e tipo B. E depois, se for um vírus do tipo A, ele também é classificado em subtipos, de acordo com a estrutura de hemaglutinina e neuraminidase. Então, ele vai levar uma denominação H1N1 ou H3N2, que são os subtipos que vêm circulando na população humana, seguido de uma linhagem, que pode ser o nome de onde foi isolado pela primeira vez esse vírus, como a gente vê aqui no influenza B, que daí não tem tipos, então ele leva somente a denominação de tipo B e linhagem, não tem subtipos, e seguido da clade e subclade, que são as características mais genéticas do vírus, que a gente vai abordar mais para frente. Nesse slide, a gente vê a disseminação, a dinâmica de transmissão, desculpem, entre espécies que podem ser infectadas pelo vírus influenza. E a gente vê, como eu comentei antes, as aves aquáticas ali, representada por um pato, a toda a diversidade de vírus influenza, de subtipos de H1, de H e N, que são eles os responsáveis por transmitirem esses vírus para as diferentes espécies. A gente vê ao centro o ser humano como classicamente um ser que não se infectava por vírus de outras espécies, vírus influenzas que infectam outras espécies animais. Mas em tracejado azul, a gente vê que isso tem mudado nos últimos tempos, onde está ocorrendo uma transmissão de aves diretamente para o ser humano e também uma transmissão de dupla via do ser humano com o suíno. Né? O suíno ele tem características de receptores das células dele que são muito parecidas com as nossas, então essa transmissão de duplo sentido pode acontecer. E a gente vai ver que isso explicou algumas pandemias no passado. Aqui só para relembrar, então, mecanismos de mutação do vírus influenza, que são 2 principais. O chamado drift antigênico se refere àquelas mutações pontuais que acontecem durante um ciclo replicativo do vírus, em que lá as enzimas de replicação erram, cometem algum erro na duplicação do ácido nucleico e inserem nucleotídeos ou deletam nucleotídeos, gerando mutações pontuais. Essas mutações, esse tipo de mutação, ele acontece comumente com o vírus influenza. Tanto é que a variante de vírus que começa a circular no início de um inverno, ela dificilmente é a mesma que predomina no final do inverno. Né? O vírus influenza é uma doença sazonal, então ele tem uma circulação
mais concentrada durante os meses mais frios, pela facilidade de transmissão, e esse vírus vai sofrendo mutações ao longo do inverno. Mas o mais preocupante são os outros mecanismos de mutação, que é chamado de shift antigênico. Justamente se refere àquele momento em que a gente pode ter uma célula, no caso aqui representada pelo suíno, infectada no mesmo momento por um vírus de origem humana e um vírus de origem aviária. Então, a gente tem ali o H2N2 de humano infectando um suíno no mesmo momento que um H3N8 de origem aviária. E a gente vê que, durante o processo replicativo, gerou um vírus descendente com componentes que misturaram uma sequência, um fragmento de gene azul com vermelho, simbolizando aí a mistura das duas linhagens do vírus, gerando, então, um vírus descendente com a mistura desses dois vírus. E o que se refere esse novo vírus? Ele traz características que são de vírus adaptado à circulação em seres humanos, com componentes genéticos de uma influenza que não circulava em seres humanos, lá de origem aviária. Então, gerando um H3N2. Esse foi um mecanismo, por exemplo, que explica o surgimento de um H3N2 na linhagem humana. E isso são fenômenos que acontecem seguido, repetidamente no mundo, conforme a circulação do vírus influenza. Aqui a gente vê um gráfico que tem duas linhas. A linha basal de circulação, essa linha se refere a uma atividade de vírus influenza que aumenta todo o inverno e diminui no verão. Em azul, a gente vê a atividade basal, que é aquilo esperado, seria o mínimo de atividade que tem ao longo do vírus com o passar do ano. E em verde seria o máximo de atividade esperada, que é um threshold que a Organização Mundial de Saúde espera que a atividade fique restrita a esse threshold. Toda vez que acontece uma mudança antigênica mais significativa no vírus, ele gera uma mutação, seja por aqueles mecanismos que eu comentei, ou até o ingresso de uma linhagem nova, a gente tem um excesso de atividade e, consequentemente, um excesso de óbitos, acometendo populações de forma mais grave do que era o esperado. E é assim que a Organização Mundial de Saúde mede o impacto de uma epidemia anual de influenza e até de uma pandemia. Tá? Esse excesso de óbitos que acontece todo ano. Esse slide, inclusive, é para lembrar que a gente está completando esse ano 70 anos de vigilância global de influenza. Então, desde o primeiro momento em que se pensou em fazer uma vacina para controlar a transmissão do vírus influenza, se percebeu a necessidade de fazer um monitoramento da atividade de influenza e caracterização genética desse vírus, para a gente tentar antecipar na composição da vacina aquele vírus que vai predominar no próximo inverno. Então, isso funciona no globo, funciona alternando os dados, as informações de vírus que predominaram no hemisfério sul com o hemisfério norte. À medida que acaba o inverno no hemisfério norte, que é o que estamos no hemisfério sul, desculpa, que está acontecendo agora, é feito um levantamento de todas as variantes virais que circularam aqui para determinar a composição da vacina que vai ser administrada para a população no hemisfério norte. Tá? E assim a gente antecipa a circulação do vírus para tentar proteger a população. Por isso é fundamental essa vigilância. E aqui o slide que eu comentava antes a respeito da origem das cepas pandêmicas na nossa história da humanidade, em que a gente tem um conhecimento das variantes genéticas do vírus a partir de 1918, quando ocorreu a gripe espanhola, que foi a principal, ou a mais devastadora pandemia que a gente já enfrentou de influenza. Não bem naquele momento, mas depois que se desenvolveu técnicas, né, para conhecimento genético do vírus, se caracterizou esse vírus como sendo um vírus H1N1 e de origem aviária. Então a gente tem aqui embaixo os patinhos ali fornecendo os genes para um vírus que passou a circular com seres humanos. E à medida que passou o tempo, em 1957, houve uma nova inserção de um vírus de origem aviária, que causou uma pandemia, então a chamada pandemia asiática, só que esse do subtipo H2N2. E à medida que esses vírus são introduzidos,
são introduzidos, eles começam a prevalecer, causando a pandemia, até que sejam substituídos por uma nova variante que tenha vantagens, vamos dizer assim, quanto à transmissão e circulação, que foi o que aconteceu em 1968, a pandemia de Hong Kong, que foi a inserção, a introdução do vírus do subtipo H3N2 na população humana, e esse prevalece até hoje, circula até hoje na população humana. Tá? Em 1977, houve uma nova introdução do subtipo H1N1, causando uma pandemia de impacto menor, chamada pandemia russa, e esse vírus também permaneceu circulando até que em 2009 ele foi substituído por um outro subtipo H1N1, que foi o que causou a pandemia em 2009, esse com origem suína, um triplo reassortment que aconteceu na época. Mas aqui embaixo no quadrado a gente vê o impacto dessas diferentes pandemias, em que eu comentava que em 1918 foi a grande pandemia de influenza, né? Estimando mais de 100 milhões de óbitos. Na verdade, se acredita que que 3/4 da população do globo naquela época foi infectada pelo vírus, e que ele chegou a causar óbito em 1/4 da população na época. Tá? E a sequência das outras pandemias. Em 1957, já um impacto menor, 4 milhões de óbitos, em 68, 1 milhão de óbitos, muito provavelmente pelo advento de antibióticos e toda a estrutura que a gente conseguiu acumular de conhecimento também, né, para enfrentamento dessa situação. E a de 2009, com um impacto bem mais reduzido, né, estimando aí no máximo 200 mil óbitos. E aí eu trago um slide só para relatar os números dessa pandemia, porque isso causou uma certa sensação na época de que pandemia seria uma coisa fácil de se enfrentar, né? Que seria o que a gente viveu em 2009 seria uma coisa leve, então a gente talvez não precisasse se esforçar tanto. E quando veio o advento da pandemia de Covid, teve gente que levantou a bandeira de que talvez estivéssemos exagerando com a preocupação. Mas notem que na pandemia de 2009 se estimou então até 200 mil óbitos, mas por uma pandemia com um período de duração muito curto. Foi um vírus que surgiu no final, lá por março, no final do inverno do hemisfério norte, e aí se transmitiu para o hemisfério sul, causando uma intensa disseminação naquele primeiro momento no hemisfério sul, durante o inverno, e até que voltasse o inverno para o hemisfério norte, já tinha se desenvolvido vacinas e muitas estratégias para controlar, então reduzindo bastante o impacto. Mas o principal fator que eu acredito que interferiu, que garantiu um impacto reduzido dessa pandemia, estava descrito no slide anterior, em que a gente tinha essa variante H1N1 com os mesmos genes circulando ali até o final da década de 60 entre seres humanos. Ou seja, quando esse vírus voltou em 2009, ele encontrou uma população com aí em torno de 50 anos que já tinha entrado em contato com esse vírus e, por consequência, tinha memória imunológica. E a gente sabe que o vírus influenza tem como principal alvo de complicação justamente as pessoas com idade mais avançada. Então, notem aqui na terceira linha que a gente tem óbitos por essa pandemia, principalmente acometendo população abaixo de 65 anos. Então, nesta pandemia, a gente salvou, vamos dizer assim, a população mais suscetível, né, reduzindo bastante o impacto dela. A gente teve aqui uma mortalidade 20 vezes maior justamente na América do Sul, em relação à Europa, isso por conta epidemiológica, como eu comentei, e também um registro aqui de que foi a primeira pandemia em que a gente experimentou a disponibilidade de usar um antiviral específico para combater o vírus, né, que foi os inibidores de neuraminidase, que depois eu comento mais. E isso teve um impacto positivo na redução de número de óbitos. Agora, alguns aspectos mais relacionados à replicação do vírus, da biologia do vírus, para a gente entrar na temática específica. O que a gente vê aqui na representação à esquerda é um monômero de hemaglutinina. Tá? E essa hemaglutinina é aquela glicoproteína que fica na superfície do vírus e que é responsável por se ligar na superfície da célula suscetível, permitindo então a entrada do vírus para completar o ciclo replicativo.
Tá? Essa setinha nervosa, ela está apontando um ponto específico dessa estrutura aqui à direita, que na verdade na natureza é representada por um trímero de hemaglutinina, que se refere ao sítio de clivagem. Porque esse vírus, para ele conseguir se ligar na célula, se fundir com a membrana da célula, ele precisa sofrer esta clivagem. Tá? E essa clivagem, aqui no pontinho, de novo, em amarelo, ocorre por ação de enzimas que são secretadas pelas células do hospedeiro. Então, a gente precisa da ação desta enzima que está lá na célula para que o vírus penetre. E isso é fundamental, um ponto fundamental para determinar o tropismo do vírus. Porque ele só vai conseguir infectar células que tenham realmente essa enzima, que tenham o receptor permissivo e também a enzima. E aqui a gente vê os próximos passos na replicação, que se refere justamente à clivagem por essa enzima e exposição do peptídeo de fusão. A gente vê na parte superior da imagem o trímero à esquerda, como ele está na natureza. Após a ligação com o vírus, com a superfície da célula, esse vírus, então, ele penetra na célula por endocitose, ocorre uma acidificação por ação de uma enzima do próprio vírus, fazendo com que, e do hospedeiro, né, fazendo com que esse peptídeo ele se projete, ele seja clivado e se projete em direção à membrana da célula, a membrana dessa vesícula, liberando então o conteúdo do vírus. E isso é um fator considerado de patogenicidade do vírus, porque já foram descritas mutações nesse sítio de clivagem que conferiram uma capacidade desse vírus mutante sofrer clivagem por outras enzimas que não somente as enzimas que estavam restritas àquele trato aquelas células onde o vírus estava infectando. Então, isso foi inicialmente descrito em 1995, onde a gente vê ali uma mutação no franguinho que está com a cabeça para baixo, com a inserção de aminoácidos, justamente no sítio de clivagem, que permitiram que esse vírus replicasse, então, em outras células que não somente as células onde ele se replicaria normalmente. Então, nas aves, no frango, de um modo geral, esse vírus tem capacidade de replicar no trato gastrointestinal. Esse vírus mutante, ele deixou de ficar retido somente ao trato gastrointestinal e passou a causar uma infecção disseminada nessa ave, evoluindo para um quadro grave de infecção múltipla de órgãos e óbito. Então, na época, quando isso foi descrito, existiam vídeos na internet que mostravam aqueles galinheiros cheios de frangos, um encostando no outro, em que se largava um frango infectado no meio desse galinheiro, e em questão de horas, todos os frangos vizinhos começavam a cair mortos. E isso tem acontecido na natureza, vamos dizer assim, de uma forma espontânea, desculpa, mas demandou de um alerta de que a gente deveria começar a fazer um monitoramento desses vírus que não infectavam seres humanos normalmente e começar a se preocupar então com essas questões que hoje estão mais em voga de saúde única, de monitorar a saúde também dos animais que têm relação com a gente. Até que, em 1997, aconteceu o primeiro caso de transmissão desse tipo de vírus, chamado altamente patogênico, para um ser humano. Então, na verdade, começou com um caso, mas naquele surto ocorreram ao total de 18 casos e 6 óbitos. Então, mostrando também o potencial de alta letalidade desse vírus. Tá? E a partir daí, então, como eu comentei, começou a se monitorar, uma preocupação muito grande com o impacto econômico, porque nas fazendas de criação desses frangos, isso é devastador. Eu lembro que a gente lia na época em que, quando se identificava um surto desses num galinheiro, as autoridades sanitárias iam lá, isolavam a área, quilômetros, um raio de quilômetros ao redor, e simplesmente incineravam todos os frangos e enterravam, para eliminar toda a possibilidade possibilidade de transmissão desse vírus de alta letalidade. Mas essa estratégia, você pode imaginar a dificuldade que é de pôr em prática. Isso não conteve totalmente os casos, e a gente vai ver que isso continuou
acontecendo e de uma forma bem preocupante, tá? Outra questão que se levantou na época é que todos esses 18 casos de seres humanos se infectaram e não conseguiram transmitir o vírus para outros seres humanos, então indicando uma limitação desse vírus altamente patogênico na capacidade de transmitir entre humanos, tá? Só que estudos logo na sequência vieram mostrar que, na verdade, havia a possibilidade dessa transmissão, só que ela é muito pouco frequente. Então, logo em seguida se mostrou a soroconversão de profissionais de saúde que haviam entrado em contato, não diretamente com aquele mesmo caso, e também outras vigilâncias mostraram a possibilidade rara, mas existente. E aí a gente entra na avaliação, então, da segunda parte da aula, na avaliação da transmissão entre animais desses vírus, né, os chamados influenzas aviários altamente patogênicos. O que a gente tinha de conhecimento histórico até esse momento? Que esses casos aconteciam, mas eram raros. Era um caso a cada ano ou 2 anos. Com alguns relatos na literatura de surtos, ali em Fort Dix, com 200 casos, mas esse monitoramento permitiu que a gente conhecesse um pouco mais sobre essa realidade, e isso começou a se tornar mais frequente. Então, alguns levantamentos foram questionados na época, quer dizer, se trata realmente de uma alteração genética desses vírus que caminha para uma estabilidade, para uma perpetuação sendo transmitido para os vírus descendentes, ou somente é um reflexo do aumento da vigilância, e agora a gente está vendo coisas que a gente não via antes, né? E a busca da evidência da transmissão sustentada entre seres humanos. Né? Aqui é um slide da Organização Mundial de Saúde que traz, então, todos os casos, na verdade, da década passada, né, que foram documentados de infecção em seres humanos com influenzas de origem aviária, essas influenzas altamente patogênicas. Então, vocês notem que, assim, lá desde 59 a gente já via alguns casos, mas muito esporádico, muito pouco e sem grande letalidade. Até que, a partir no início dos anos 2000, começou a aumentar, começou a se intensificar esses casos. Ali em 2004, a gente teve bastante surtos de transmissão, de ocorrência desses casos. Então, principalmente no Sudeste Asiático, a gente chegou a ter 20 casos de transmissão para seres humanos, com 15 óbitos. Então, também aumentando mais ainda a preocupação quanto à alta letalidade desse vírus. E aqui a gente vê uma representação do Google Earth, onde a gente vê as bolinhas representando a transmissão entre aves. Então, tinha a preocupação de monitorar esse vírus para saber como é que ele ia se disseminar entre animais, mas também além da preocupação da transmissão para os seres humanos. E a gente vê que de lá para cá, esse vírus ele simplesmente não foi controlado, ele continuou se disseminando, ele saiu lá do Sudeste Asiático, chegou para a Europa e até o continente africano, em aves, tá? E isso muito relacionado a rotas de aves migratórias, porque esse vírus ele tem a capacidade de infectar essas aves e não causar uma doença tão grave em aves, nessas aves migratórias, desculpa. E aí essas aves migram e levam consigo o vírus. Então, uma espécie mais natural do que a gente faz hoje com rotas de aviões, né? Com viagem de avião. Então, isso aconteceu, continuou acontecendo naturalmente. Até que, em 2020, a gente começou a viver a chamada segunda onda de disseminação desses vírus aviários altamente patogênicos, chamados por alguns como epizoonose também, tá? Em 2020, o que aconteceu? Surgiu uma nova variante, a chamada variante desse vírus H5N1, da clade 2.3.4.4b. Ela surgiu lá na América do Norte, nos Estados Unidos, e se espalhou para a América Central e América do Sul, causando principalmente infecção em aves selvagens, mas também essas aves de comerciais, né? E a gente tem uma situação atual em que essa disseminação desse vírus altamente patogênico, aqui representado como HPAI, já atingiu 48 espécies de animais diferentes em 26 países diferentes, tá? Então a gente tem infecção documentada em urso polar nos Estados Unidos, em visões, raposas, focas, leão-marinho aqui na América do Sul, na Argentina, no Chile,
cabritos, alpacas e diferentes animais, inclusive animais domésticos, tá? Demonstrando um pouco que esse vírus está se disseminando, continuou se disseminando e está se adaptando, aumentando cada vez mais a sua facilidade de transmissão. E principalmente preocupando pelo ponto de vista de que ele está chegando cada vez mais perto, mais próximo do ser humano. Tá? E aqui na última linha, só um relato de que no Brasil também já foi documentado em 2023 em aves silvestres, tá? Esse vírus. Aqui um slide um dado comparando o que seria a primeira onda de circulação desse vírus com a segunda, do ponto de vista de diferentes espécies que ele foi capaz de infectar. Então, a partir de 2020, vejam que aumentou muito a participação de outras espécies. No começo, esse vírus se transmitia mais entre animais terrestres, e depois ele começou a disseminar entre animais marinhos e semiaquáticos, tá? O que representa, então, essa adaptação do vírus. Mas também representa um importante impacto econômico para os produtores dessas aves. Tá? Aqui, esse slide ele traz o dado que estima que quase 400 milhões de aves já foram abatidas desde 2005 por conta desses vírus influenza aviários altamente patogênicos. E aqui vocês já notam também que lá no começo era só o H5N1, agora a gente já vê outros subtipos circulando, ainda um grande predomínio de H5, mas outros tipos de neuraminidase. Também fortalecendo essa ideia de que esse vírus está se adaptando, está evoluindo, está acumulando mutações e cada vez se tornando mais transmissível. A ponto de alguns países que têm uma preocupação maior em controlar a transmissão em aves desses vírus, iniciarem campanhas de vacinação de aves para proteger elas de se infectarem. Então, aqui a gente tem o dado do Egito. Egito e China foram os primeiros países a iniciar a vacinação de aves, e a gente já vê aqui nesse slide também um dado de que não só eles começaram a vacinar lá em 2008, como também eles já fizeram uma atualização dessa vacina de aves, tá? De acordo com as mutações que esse vírus foi sofrendo. Inclusive já aqui em azul com a última clade já atualizada para proteger essas aves. Tá? E aqui a gente vê um dado da disponibilidade de vacinas aprovadas dirigidas para essa população de aves, vacinas anti-influenza aviário altamente patogênico, do subtipo H5. Tá? Então já temos tudo isso disponível que está sendo usado lá. E agora a gente entra na etapa mais triste, que é provavelmente desencadeado por essa dificuldade de contenção da transmissão entre aves e que acaba respingando, vamos dizer assim, na transmissão em seres humanos. À medida que a gente não controla esse vírus, cada vez mais esse vírus vai se adaptando e ele acaba rompendo cada vez mais a barreira de espécie sendo transmitido de aves diretamente para o ser humano. Então, o que a gente tem aqui, que desde 2003, na primeira linha, já tem, a Organização Mundial de Saúde tem documentado 874 casos de infecção humana por influenzas altamente influenza aviário altamente patogênico do subtipo H5, tá? Com 458 óbitos, demonstrando então uma alta letalidade. Tá? Especificamente nas Américas, a gente tem 3 casos documentados de H5N1, sendo um nos Estados Unidos, um no Equador e outro no Chile, todos relacionados à exposição ao trabalho dessas pessoas com gado leiteiro, o que resultou num novo alerta de que realmente a gente começa a ter que monitorar. Então, não só aves, vamos ter que começar a monitorar outras espécies de animais quanto à circulação desse vírus. E o dado mais recente, então, em 2024, nos Estados Unidos, um novo surto com mais de 10 casos aí de transmissão para pessoas que tinham contato direto com esse gado leiteiro. Tá? E quando a gente pensa que está começando a ficar trágico, né? Tem um outro dado que fala também sobre a disseminação dos outros subtipos de influenza, que não só o H5, outros influenzas aviários altamente patogênicos, do subtipo, por exemplo, H7N9, que já resultaram em mais de 1.500 infecções, tá? E do H9 com quase 100 casos, ainda com uma letalidade menor do que o H5, mas
também igualmente preocupante. Tá? E aqui mais um dado que fala do impacto, do que é possível fazer, né? Do impacto que a vacinação de aves está tendo, então, lá na China, em redução do número de casos de transmissão para seres humanos. Então, eles começaram a vacinar ali no início de 2017 e zeraram o número de casos de transmissão para seres humanos. E aí, um alento, né, vamos dizer assim, que de acordo com, após um indicativo da necessidade de se destinar esforços para se desenvolver vacinas para essa situação de influenza altamente patogênico em seres humanos, a gente já tem aqui uma aprovação de vacinas candidatas a vacinas, na verdade, pré-pandêmicos contra essa variante H5N1. Tá? Então, já são vacinas que estão esperando, vamos dizer assim, a atualização ou a declaração de uma pandemia, de uma necessidade, ou a atualização de uma nova variante, porque a gente não sabe, isso já está, digamos assim, no gatilho, mas a gente não sabe qual vai ser realmente a variante que vai causar, que vai se disseminar entre seres humanos para daí se iniciar a produção dessa vacina. Mas já está muito avançado esses estudos do ponto de vista de funcionamento e de eficácia. Inclusive, muitas das estruturas das plataformas dessas vacinas que estavam sendo estudadas para H5 acabaram sendo desviadas para a produção de vacinas de Covid e contribuindo para acelerar o processo de produção dessas vacinas na época da pandemia. Aqui uma atualização, então, um slide do CDC, que traz as novas rotas de transmissão atualizada. Então, antes o ser humano adquiria somente o vírus que era de ser humano, e hoje ele já vem adquirindo, então, influenzas de aves e também influenza de gato e boi. Tá? Aqui um dado sobre o porquê, quer dizer, tem claro, obviamente, a questão mais importante, que é a distância genética desses vírus, a gente nunca entrou em contato com esses vírus, mas também tem características genéticas dessas variantes que fazem com que elas tenham uma capacidade de transmissão e de replicação e de ativação imunológica muito mais intenso do que um vírus sazonal. E aqui, já indo para a parte final, há alguns dados para finalizar sobre a conduta diante de casos suspeitos, né? Então, nós estamos numa situação de monitoramento de casos suspeitos, então, toda a apresentação clínica de gripe, que é uma coisa muito corriqueira, mas que esteja possivelmente associada ao contato com uma ave migratória que tinha alguma doença, vamos dizer assim, ou a maioria das vezes vai ter apresentado óbito, e se enquadra num quadro suspeito. Tá? Lembrando que a transmissão desse vírus se dá pelo contato direto ou indireto com a saliva e secreções de mucosa e fezes dessas aves contaminadas. Então, é aquela recomendação de que quando você está passeando, sei lá, na praia ou algum lugar mais remoto, e você vê uma ave morta, você não vai entrar em contato com ele, porque pode ter sido um caso desses. E o que é recomendado, então? É recomendado se fazer um diagnóstico bem semelhante ao que a gente fazia na época do Covid, com uma coleta de secreção nasofaringe, só que a diferença é que essas amostras vão direto para os laboratórios de referência de circulação de influenza aqui no Brasil, que são 13, então, no Rio, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, o Adolfo de São Paulo e o Instituto Evandro Chagas, no Pará. O tratamento ainda é baseado no tratamento o mesmo utilizado para influenza sazonal, né, e além do tratamento de suporte dos pacientes. E a prevenção está toda baseada, então, nessas vacinas que estão sendo estudadas. Passo agora bem rapidinho dados sobre o tratamento. Então, o tratamento de escolha ainda são os inibidores da neuraminidase, aquele mesmo Tamiflu que a gente usou na época da pandemia de influenza. Só um comentário de que esse é uma estratégia que inibe a replicação viral na última etapa de replicação, na hora de liberar uma partícula viral, então ele acaba tendo pouco benefício de forma individual, porque o paciente o indivíduo infectado já fez o ciclo replicativo, já gerou antígenos, já estimulou o sistema imune, e os sintomas que a gente tem são desencadeados pela ativação do sistema imune. Mas, de um modo geral, esse antiviral tem a capacidade de inibir a replicação. Então, ele quebra a cadeia de transmissão. Se ele tem pouco benefício do ponto de vista individual de reduzir tempo de sintoma, ele acaba reduzindo a transmissão do vírus. E isso,
como eu mostrei anteriormente, foi muito importante na pandemia lá de 2009. O que a gente tem de atualização de antivirais? Então, a gente tem aqui as 3 classes hoje aprovadas no mundo, não no Brasil, né, no mundo, de antivirais contra a influenza. A gente tem os inibidores do canal de prótons, que é aquele que acidifica a entrada do vírus, que são as adamantanas, que esses antivirais, eles passaram a ser contraindicados pela Organização Mundial de Saúde em 2007 por conta da alta incidência de resistência, tá? Sobrando, então, os inibidores da neuraminidase, principalmente a droga de escolha, o oseltamivir, mas já tem documentado resistência contra esse antiviral, então, que limita um pouco do uso. Para esses casos de limitação, a gente tem o outro inibidor de neuraminidase, que é o zanamivir, que ele pode ser indicado, mas ele tem algumas outras limitações, como, por exemplo, ser uma droga inalatória para alguém que possa estar com um quadro grave de dificuldade respiratória, né? E mais recentemente, em 2018, a gente teve uma aprovação de uma nova classe de drogas, que são os inibidores da polimerase ácida, o baloxavir, que esse também, ainda a gente não tem muita experiência de uso, mas também já foi documentado casos de redução de suscetibilidade, de resistência para esse vírus, para esse antiviral. E aí, concluindo, como mensagem final, então, eu declaro que a gente já mostrei os dados para vocês que a gente já está vivendo uma epizootia de influenza aviário altamente patogênico em animais, então há uma preocupação no mundo todo em monitorar essa situação e principalmente tentar conter esses casos iniciais de transmissão ainda em animais, para que não se tenha uma continuidade de contato com o ser humano e que eventualmente o vírus vá se adaptar ao ser humano, porque esse é o grande, é o que falta para que a gente tenha uma situação de alerta pandêmico realmente. Tá? A gente já vive um risco de epidemia, mas para se tornar uma pandemia, só falta o vírus influenza, esse vírus influenza aviário altamente patogênico, se adaptar à transmissão sustentada entre seres humanos. Tá? A gente tem utilizado de estratégias de controle não farmacológicos, principalmente para a disseminação dos vírus em animais, mas muitas vezes envolve ou a eliminação dos animais ou a tentativa de tratar com antivirais e vacinas, que sempre é muito mais difícil pelo grande volume de animais que a gente está falando. A gente tem alternativas farmacológicas para controle da replicação que ainda são limitadas, e que merecem ser mais bem estudadas e ampliadas. E a gente tem, talvez como melhor alternativa ainda, a prevenção através de vacinas, né? Que já existem protótipos já com aprovação para serem ampliadas aí os estudos e ampliada a produção em nível mundial, que também não, até pode parecer fácil o que eu estou falando, mas a gente vai enfrentar diante de uma situação dessa, a gente vai enfrentar tudo que a gente passou no caso do Covid, recentemente, que é a dificuldade de acesso à estrutura de saúde, a demora na produção, a simples dificuldade de entrega de vacinas no país, por exemplo, como o Brasil continental, né? Então, não é a conclusão aqui para passar um pouco de esperança, mas não reduzindo o impacto disso. E era isso que eu tinha para falar, então eu fico à vontade aí para esclarecer perguntas. Obrigado. Obrigado, Emerson, pela excelente apresentação, trazendo um assunto de grande relevância e muito atual, né? Essa questão das infecções virais. O pessoal está colocando as questões agora no chat. Antes de passar para as questões, fazer o registro aqui da presença da presidente da SBEFT, a professora Soraya Costa, que está prestigiando aqui a sua apresentação. Então, iniciando aqui as discussões, as dúvidas dos nossos participantes, o professor François, ele escreve assim: excelente palestra. Queria saber se estas vacinas prontas para H5N1 foram feitas de forma clássica, vírus atenuado, por exemplo, ou se já há iniciativas de vacinas de RNA. Ah, sim, obrigado, François. Realmente eu passei bem rápido, eu acabei esquecendo de comentar bastante coisa, estava preocupado com o tempo, mas acho que deu bem certinho. A gente tem diferentes estratégias de vacina, desde as tradicionais até as novas. Como eu comentei,
muitos desse empenho para produzir vacinas para H5 acabaram sendo aproveitadas na pandemia de Covid. Eram plataformas que já estavam disponíveis, como essas mais modernas de DNA e RNA, que estavam sendo estudadas em termos de segurança, e só foi mudado ali a parte do código genético mesmo, tirou-se H5 e colocou o SARS-CoV para se adaptar. Então, elas têm desde as estratégias tradicionais de vírus inativado, vírus vivo atenuado, até essas mais modernas de DNA e RNA. E o que representou, no meu ver, assim, um grande ganho, porque é, a, essas estratégias, essas novas plataformas, elas conseguem dar uma resposta muito mais rápida em termos de produção de vacina, principalmente em larga escala, quando a gente fala de uma pandemia, né? Imaginem que a vacina de influenza sazonal, essa que a gente recebe aí todo ano, ela ainda hoje é feita em ovos embrionados, sendo que basicamente há uma relação de um ovo para cada dose. E é uma coisa que é impraticável quando a gente fala de um influenza aviário altamente patogênico, porque o influenza mata o ovo embrionado, então ele não consegue ser produzido ali. Já era uma preocupação lá desde aqueles insights da década de 90, de que se a gente viesse a enfrentar um problema dessa magnitude de influenza aviário, a gente obrigatoriamente teria que mudar a plataforma de produção de vacina, por conta dessa limitação do influenza aviário não replicar em ovos. O Éricles escreve assim, ele agradece a palestra e ele faz a seguinte questão: essas alternativas preventivas de vacinas já estão sendo estudadas e aplicadas? Neste caso, elas também são projetadas para a vacinação dos animais envolvidos na transmissão? Isso, na verdade, a primeira experiência que a gente teve com essas vacinas é justamente aplicando ela nos animais, né? Então, como é que o pessoal faz isso? Principalmente na China, né? Eles fazem uma vacinação massiva desses frangos, esses frangos de fazenda. Não sei se vocês já viram lá um galinheiro, esses frangos ficam totalmente agrupados ali, encostadinhos um no outro, e eles vacinam borrifando. Eles fazem um banho com a vacina nesses frangos. Ou então colocam a vacina na água que é disponibilizada para os frangos, e assim eles vão se imunizando. Perfeito. O professor Alexander, ele escreve assim, excelente palestra, agradece, e ele faz a seguinte questão: existem estudos consistentes que demonstrem que os antivirais existentes são efetivos contra o H5N1? O que eu poderia dizer assim de estudo consistente? Na verdade, assim, é uma estratégia, é o que tem disponível, então é o que está sendo usado, né? Eu ainda não vi assim grandes relatos de caso falando sobre a eficácia do tratamento antiviral. Acho que a gente ainda trabalha com séries de casos, a gente ainda não chegou nessa próxima evidência, vamos dizer assim, que seria o que está faltando, talvez grandes revisões, estudos de meta-análise, alguma coisa assim. Mas é o que tem sido usado e que tem demonstrado benefícios. Eu não saberia te dizer exatamente assim o percentual. Eu li bastante coisa, mas são estudos isolados, né? Mas são benéficos, vamos dizer assim. A gente tem eficácia obtida com esses antivirais. Até, inclusive, uma das recomendações que se faz nesses casos, porque assim, passei rápido, não falei, mas esses inibidores de neuraminidase, uma das grandes limitações deles é que para eles terem uma melhor eficácia, um melhor efeito, eles têm que ser administrados nas 72 horas iniciais de contato com o vírus. Então seria aquele caso assim que a gente começou com uma febre de manhã, teria que já procurar um médico e no máximo no dia seguinte já estar tomando o remédio para a gente ser beneficiado. Nesses casos de influenza, de transmissão de influenza aviária altamente patogênico, a própria Organização Mundial de Saúde recomenda que se administre esses antivirais, mesmo que esse período tenha passado, porque se tem benefícios. Eles não quantificam o benefício, mas se diz que é benéfico fazer o tratamento mesmo que um pouco mais tardiamente. Estão mostrando, fortalecendo um pouco essa ideia de evidência de benefício mesmo, que vale a pena. Ok. A presidente da SBEF, a professora Soraya, ela escreve assim: muito obrigada, professor Emerson, por participar dessa iniciativa. Excelente atualização que não conseguimos achar nos livros para ministrar nas nossas aulas de farmacologia.
E aí ela pergunta o seguinte: como o potencial de transmissão zoonótica do vírus H5N1 pode ser influenciada por mutações em suas proteínas de superfície e quais seriam as implicações dessas mudanças para a vigilância e controle de surtos em humanos? Ah, ótimo, bem lembrado. Muito obrigado aliás, todos, obrigado pelos agradecimentos. É, na verdade, a estratégia de enfrentamento dessa situação, ela parte do princípio da gente monitorar essas mutações nas glicoproteínas de superfície, tanto do ponto de vista de impacto de patogenia na gente, quanto também na alguma mutação que possa conferir uma resistência ao tratamento, que isso também está sendo monitorado, e até uma dificuldade de diagnóstico. Se ocorrer uma mutação em algum desses genes, a gente não conseguir fazer a detecção. Por exemplo, hoje a detecção é toda baseada em testes específicos para hemaglutinina do influenza aviário altamente patogênico. Se de repente amanhã ou depois surge uma variante que tem uma mutaçãozinha lá, em que nossa metodologia de biologia molecular não consegue detectar, isso vai passar batido pelo teste e a gente não consegue monitorar. Então, todos os estudos eles exigem uma vigilância por sequenciamento genético do vírus. Isso é o que tem sido feito sempre para tentar alcançar. Outras ações que têm sido feitas, por exemplo, uma avaliação de patogênese desse vírus, que é feito inoculando o vírus em camundongo, para se avaliar a penetração no sistema nervoso do vírus. Então, o vírus altamente patogênico, ele tem uma série de exigências para ser classificado assim, que hoje a gente já sabe muito por conta da correlação desses estudos de patogênese com a sequência genética, então a gente não precisa fazer essa inoculação em rato de todas as variantes, mas a gente faz o sequenciamento e já sabe, já tem um entendimento da consequência que esse vírus vai ter. A migração, quando eu comecei a estudar isso, gente, não era tudo cultura de célula, era do ovo embrionado. Eu diria que há 20, 30 anos que a gente fez a migração para o mundo da genética, desse conhecimento sobre vigilância de influenza. Tá? Então, isso é o passo fundamental para que a gente consiga, inclusive, fornecer dado de sequência para produzir uma vacina nessas plataformas já de genética, de ácidos nucleicos. A professora Roseli agradece, diz que a palestra é muito esclarecedora e ela pede o seguinte: a transmissão entre espécies animais e seres humanos ocorre principalmente pelo contato do homem em criadouros que não apresentam condições apropriadas de infraestrutura ou de higiene. Existe uma regulamentação e fiscalização internacional para esses criadouros? Uma ótima pergunta. Esse é o grande esforço que os órgãos regulamentadores têm feito. Porque, na verdade, a condição que a gente tem contato aqui no Brasil, o que a gente vê de criação dessas aves, está tudo dentro das regras sanitárias exemplares, vamos dizer assim. Mas não é uma realidade do mundo todo, principalmente lá naqueles países do Sudeste Asiático, onde é uma tradição deles terem um contato direto com o alimento. Então, por exemplo, lá nesses lugares, você quer comer um frango no almoço, você vai lá na fazenda ou vai numa feira e compra o frango vivo, leva ele para casa para se alimentar. E isso é a grande dificuldade, que já vem nesse alerta desde o primeiro caso de 97, foi muito debatido na pandemia de Covid, por conta daquela possibilidade de transmissão de origem do SARS-CoV, né? Lá no mercado de animais silvestres e tudo mais. E eu diria que esse é o grande esforço dos órgãos regulamentares, acho que é a FAO, né, que trabalha com isso, e a Organização Mundial de Saúde, é conseguir forçar esses países a instituir regras sanitárias para o convívio, vamos dizer assim, com animais. E que o que a gente visualiza nesses casos nada mais é do que a consequência da falta desse controle. Hoje em dia, os casos de transmissão de influenza aviária altamente patogênico diretamente para o ser humano de animais silvestres é muito raro. A grande maioria desses surtos que estão acontecendo são todos por conta desses animais que estão mais próximos a gente, seja para fim comercial ou por proximidade doméstica. Professora Então, a Soraya resposta é agradece. assim: existe uma recomendação, mas ela não é seguida por todos os países.
Perfeito. A professora Soraya agradece e ela diz que vamos tentar sensibilizar nossos dirigentes de órgãos de fomento nesse sentido. A professora Cristina Velar, ela agradece a excelente palestra e ela escreve o seguinte: pensando no preparo futuro, há alguma organização por parte dos pesquisadores e sociedades científicas direcionada a solicitar maior direcionamento das agências de fomento para editais específicos que incrementem a área de pesquisa e produção na área de antivirais? Então, eu diria que o momento é esse, né? A gente acabou de sair de uma pandemia de Covid em que se evidenciou toda a falta de estrutura e de preparo que a gente tem para reagir de uma forma rápida e racional frente a um problema que, tudo bem, a gente não sabe qual vai ser o problema, mas a gente tem que estar preparado para o que der e vier, vamos dizer assim. E como é que a gente prepara? Justamente criando essas estruturas, né, de pesquisa com fomentos regulares e garantindo a continuidade dessas pesquisas e manutenção, eu diria até do pesquisador, porque é uma grande dificuldade que a gente tem no Brasil. Então, eu diria que assim, a gente teve iniciativas muito boas por conta do Covid, que a gente tem que lutar para manter e expandir. Então, a gente teve, por exemplo, a, a, a rede de vírus do Covid, que fez sequenciamento de amostras do Brasil inteiro. Tá? Então, a gente participou, até aqui em Guarapuava, a gente conseguiu participar, contribuindo para fornecer esse dado de conhecimento essencial naquele momento. Hoje em dia a gente parou, o projeto acabou, mas a gente tem a estrutura disponível, a gente tem que realmente sensibilizar os órgãos de fomento para que tenha uma continuidade, que tenha editais específicos para manutenção disso. Eu sei que teve, por exemplo, uma iniciativa para ampliar a rede de laboratórios de nível de segurança biológica para contenção desse tipo de vírus, e que iniciou, mas eu não sei se continuou. Então, eu mesmo participei de algumas iniciativas aqui no Paraná, em que a gente conseguiu algum fomento inicial para se implantar, iniciar uma implantação de uma fábrica ou de um protótipo de uma fábrica em pequena escala para a produção dessas vacinas. A gente se deparou com uma situação de que simplesmente a gente não tinha estruturas disponíveis para testar. Tinha uma vacina que era promissora, desenvolvida pelo professor Emanuel lá na Universidade Federal do Paraná, mas a gente não tinha estrutura para ir para a próxima escala ali de fazer um mini ensaio clínico, para conseguir obter um volume suficiente desse protótipo para fazer esse ensaio. Então, tinha um fomento, mas simplesmente até a gente montar essa mini indústria, quer dizer, acho que estão até hoje tentando montar. Então, ficou muito evidente essa dificuldade que a gente tem, ou melhor, até falta de preparo no Brasil. Então, tudo que a gente puder sensibilizar e lutar para que a gente caminhe no sentido de ter alguma coisa, com certeza vai ser um grande passo para um enfrentamento de uma situação dessas. Né? Outro exemplo, as IFAs, né? A dificuldade de a gente obter IFAs, a gente evidenciou a dependência total de outros países para conseguir produzir medicamentos. Né? Então a gente tem que insistir muito nisso. Esse tem que ser o grande legado da pandemia de Covid. A gente não pode aceitar que a coisa se aquiete e a coisa se acalme e entre no esquecimento sem estarmos preparados para uma situação futura. Essa foi a grande motivação da minha fala de hoje. Por conta até quando o Paulo fez o convite, ele me disponibilizou, olha, escolha o que você quer falar. Eu disse, olha, tem uma coisa que está me incomodando, que é o medo de ter saído dessa pandemia de Covid e não ter tirado as conclusões certas para que a gente se prepare de forma mais adequada para uma eventualidade futura. Perfeito, Emerson. O professor François, ele escreve o seguinte: passando agora para uma preocupação atual, o MPOX. Você poderia nos atualizar sobre a forma e eficiência respectiva das vias de transmissão e qual seria a sua preocupação para o Brasil? Então, eu sabia que ia me perguntar, só que eu não tive tempo de ler tudo, porque eu estava concentrado nessa aula. Então, assim, talvez não seja tão atualizado, mas o fato é assim,
A situação de enfrentamento de uma emergência sanitária, nesse caso de risco de uma pandemia, sempre é a mesma. Ela tem as fases de preparação da pandemia, em que primeiro a gente evidencia a possibilidade, que seria lá o surgimento de um vírus que não circula na população, então ele encontra toda uma população suscetível e ele vai ter uma facilidade de se transmitir. Tá? Então esse é o estágio que a gente está hoje. A gente está tendo casos de transmissão de um vírus que a gente não está preparado imunologicamente falando, né? Só que aí tem uma grande diferença, que esse vírus ele tem uma capacidade de transmissão por contato. E isso já faz toda a diferença do ponto de vista de facilidade de disseminação. Tá? Vejam o que aconteceu com o Covid. O SARS-CoV-2 ele tem uma facilidade de transmissão, é um vírus altamente transmissível, porque ele se transmite por via respiratória. E um outro fator que contribuiu para resultar na pandemia é que a maioria dos casos em que ele infecta, ele não causa uma doença sintomática. A gente tem uma pequena proporção de pessoas que adoeciam, o que fez com que esse vírus se disseminasse por pessoas que estavam infectadas e disseminassem ele sem perceber. Tá? Então, isso são fatores que ajudam a explicar o que a gente viveu e que faz a gente refletir que talvez não seja tão fácil de acontecer, né? Isso. E aí, no caso do Mpox, é mais ou menos essa questão. Ele tem uma fase em que ele não manifesta sintomas, mas o sintoma é visível. Quando se manifesta, é um sintoma mais visível, mais aparente. E aí fica mais fácil da gente fazer uma vigilância para detectar esses casos. Se a gente fizer um paralelo também com o primeiro SARS-CoV que circulou lá em 2003, ele era um vírus muito próximo do que causou a Covid, mas ele era um vírus muito próximo geneticamente, né? Mas ele era um vírus que era muito mais sintomático. Então, naquela época, eles instituíram uma situação de vigilância, não sei se vocês lembram, eles ficavam nos aeroportos monitorando a temperatura das pessoas que passavam, ficavam com termômetro. Porque era um vírus tão rápido que o indivíduo infectado pegava o avião lá no Sudeste Asiático, bem, saudável, sem problema nenhum. E quando ele desembarcava aqui no Brasil, ele já estava com febre, já estava com sintomas respiratórios. Só o tempo de voo já era suficiente para começar a se manifestarem os sintomas. Então, são adaptações assim que a gente tem que fazer para cada uma das realidades para contenção. Essa fase que a gente está, por exemplo, do influenza aviário ou até do mpox, a gente está na fase de contenção. Basicamente, o que o manual de preparação da pandemia diz nessa fase? A gente tem que identificar os casos e isolar, conter a transmissão. Então, basicamente, vocês vão lembrar da frase que foi usada na pandemia, essa é a fase que a gente tem que testar. Qualquer caso suspeito tem que testar. Tá? Tem que sair investigando, tem que fazer inquéritos soroepidemiológicos, tem que descobrir tudo que for possível, testando as mais variáveis possibilidades de transmissão, para a gente identificar a forma com que esse vírus possa estar disseminando e tentar conter nesse momento inicial. Perfeito, Emerson. A Valquíria agradece, diz que é uma excelente palestra. A professora Cristina diz que obrigado pela resposta e pela sua abordagem nesta palestra. De fato, é uma questão a ser encampada por todos nós, incluindo as sociedades científicas. E aí ela chama a atenção da presidente e dos colegas da diretoria da SBEFT, incluindo eu, que é um assunto a ser sugerido como pauta para o Fórum de Pós-Graduação em Farmacologia da SBEFT. A Rafaela também disse que é uma excelente palestra e te parabeniza. Emerson, é um assunto de muito interesse da minha parte, porque é um dos assuntos que eu ministro na graduação, a aula de antivirais. E aí uma questão por que quando se fala em influenza, a gente só fala de inibidores de neuraminidase e não fala de outros alvos, como, por exemplo, a gente tem para o HIV, que é os inibidores de transcriptase reversa, os inibidores de protease. Por que no influenza a gente só vai nesse alvo, que é os inibidores de neuraminidase? Por que é limitado as classes, né, de oferta que a gente tem? Bom, na verdade, assim, a primeira dificuldade que a gente tem sempre está relacionado com a motivação, né? Então, quando a gente compara com outros antivirais, que é o que se fala nessa aula, a gente vê que assim, há um grande esforço da indústria farmacêutica para desenvolver antivirais
que sejam aqueles de uso para doenças crônicas. Aquelas doenças que você vai usar esse medicamento por um longo período, como o anti-HIV, hepatites virais, né? Esses vírus, o indivíduo que está doente, ele vai tomar essa medicação por muito tempo, se não pelo resto da vida. Em contrapartida às doenças virais que são agudas, que são aquelas doenças que você vai tomar por um período de tempo e acabou, né? Então essa é a primeira dificuldade, a motivação para que se pesquisasse e desenvolver alguma coisa. A outra dificuldade é inerente à própria doença. Como é que você. Veja uma dificuldade que a gente teve com o Covid, por exemplo. Como é que você consegue demonstrar o benefício de um medicamento se você está falando de uma doença em que uma boa parte da população vai simplesmente melhorar se não fizer nada? Se você não administrar um antiviral para uma gripe, se a pessoa tem todas as condições imunológicas e não uma doença crônica, ela vai melhorar espontaneamente. Então foi o grande embate que a gente teve na Covid. Assim, surgiram terapias que pareciam ser promissoras, aí quando veio um estudo mais sério, ele disse, olha, simplesmente não tem diferença. Porque se você pegar uma doença que somente 1% ou 5%, não, 5% é exagero, 1% da população realmente adoecia, como era o caso do Covid, quantas pessoas você vai ter que incluir no teu estudo clínico para mostrar o benefício do tratamento? Tá, então, assim, além de ter o que eu comentei antes, além de ter uma pouca motivação da indústria farmacêutica desenvolver um fármaco, um tratamento para uma doença que vai usar por pouco período de tempo, ainda tem essa dificuldade de mostrar um benefício, tá? Esses inibidores de neuraminidase, se eu não me engano, eles foram lançados no ano de 99 ou 98, alguma coisa assim. Então veja que é extremamente recente. E foi a classe que, digamos assim, salvou a pátria, porque as adamantanas estavam entrando em desuso. As adamantanas eram usadas para Parkinson, para outras finalidades, e se demonstrou um benefício para o influenza. Tá? E se a gente fizer um paralelo maior ainda, Paulo, com o que você comentou, a gente tem para a influenza e não tem para os outros vírus respiratórios opções de antivirais. A gente tem o vírus mais frequente, o vírus respiratório mais frequente é o rinovírus, que é o vírus do resfriado. A gente simplesmente não tem nada. Teve até alguns estudos aí, umas 2 décadas atrás, mas simplesmente não avançaram, justamente por essa dificuldade de se mostrar o benefício. Tá? Então, eu acho que assim, a principal dificuldade é essa. Claro que tem também toda a questão biológica do vírus, né? Por exemplo, essa estratégia de a gente inibir replicação de vírus geralmente parte do princípio de você inibir replicação, né? A gente não tem Uhum. vírus táticos, a gente não tem virucidas, a gente só tem vírus táticos. A gente inibe a replicação. Só que se a gente está falando de um vírus respiratório do influenza, por exemplo, toda a patogenia que o vírus causa em nós é simplesmente pelo contato das proteínas do vírus com o nosso sistema imune. Então a gente inibe a replicação, mas aquele vírus que replicou e gerou a proteína, ele está ali estimulando o sistema imune. Então o estudo clínico lá de validação, de aprovação do Tamiflu, ele demonstrou, eu passei muito rápido, ele demonstrou uma redução nos indivíduos tratados de 1 dia a 1 dia e meio de sintomas. Então Uhum. digamos assim, uma certa resistência às pessoas a quererem tomar esse medicamento até hoje, por conta de que o benefício é limitado. Então, o benefício clínico individual é bastante limitado. O que a gente espera numa situação de pandemia, com o uso desse medicamento, é romper a cadeia de transmissão, reduzindo a quantidade de vírus daquele indivíduo que pode ter um benefício limitado individualmente, mas vai reduzir a quantidade de vírus que ele vai estar transmitindo para as outras pessoas. E aí se mostrou muito eficaz na pandemia de 2009. Tá? Então, acho que é bem complexa essa resposta, né? É, mas é o que leva É. a gente a ter esta grande dificuldade. Se a gente for para a literatura, a gente vai ver muito estudo em fase 1 de teste de antiviral que não avançou, ou até chegou em fase 2, mas que não avançou justamente por conta dessa dificuldade. Excelente esclarecimento, Emerson. Acho que ficou bem mais claro agora para mim, até para levar isso para a sala de aula. Uma outra questão, Emerson, início de agosto, a OMS lançou uma lista de em torno de 30 ah, candidatos a uma possível futura pandemia, incluindo vírus e bactérias, né? É, o vírus da influenza, é lógico, está incluído entre eles.
mas eu fiquei me perguntando o seguinte: a gente fala tanto do vírus influenza, e é porque ele ao que tudo indica, é o que é o mais estudado, né? E onde há uma preocupação que, pelo menos, demonstra-se maior em relação aos outros vírus. Isso se deve porque é um vírus mais, não sei o termo correto, mas é um vírus mais letal, mais virulento, ou é porque é um vírus mais conhecido? Por que se preocupa tanto com a influenza em detrimento a outros? Ou isso é só uma impressão falsa que eu tenho, por exemplo? Não, eu concordo contigo, Paulo. Eu te falo até pela minha carreira, né? Eu trabalhei com citomegalovírus no mestrado e entre o mestrado e o doutorado comecei a estudar virose respiratória e me encantei quando comecei a estudar a influenza. Porque realmente ele é muito estudado, porque ele é muito importante. Ou ele é muito importante porque ele tem maiores consequências para a gente e por isso foi mais estudado? É difícil a causa e a consequência, mas com certeza ele é, dentre os vírus respiratórios, o mais estudado. E eu lembro bem quando eu comecei a estudar, assim, eu fiquei bastante impressionado com os relatos da gripe espanhola, em 1918. Nossa, eu tenho livros e livros só sobre gripe espanhola, porque foi uma situação devastadora e que quando eu li eu imaginava assim, nossa, imaginou isso nunca vai acontecer de novo. Imagine você estar diante de uma situação, de uma doença, de uma transmissão, na época nem se sabia direito que era vírus, mas que simplesmente você não tem o que fazer. E você olha para a pessoa e diz, nossa, se você adoecer por essa doença, você vai morrer. Tem muita coisa que a gente vive hoje que vem dessa época. Por exemplo, quando alguém espirra, você diz saúde, você deseja saúde para aquela pessoa. Diz que foi um hábito desenvolvido nesta época da gripe espanhola, porque simplesmente aquele teu amigo que espirrava podia não estar ali no dia seguinte, porque a gente não tinha o que fazer. Então é uma situação de desespero. E aí, trazendo ao que a gente viveu do Covid, que em certos momentos, meu relato pessoal é que a gente beirou o desespero, se não desesperou, porque a gente se viu nessa situação de não saber o que fazer. Eu lembro assim de uma discussão bem inicial, quando aqui na universidade eles estavam discutindo: devemos encerrar as aulas, porque tem esse risco de transmissão, então a gente deve evitar que as pessoas se aglomerem e vamos manter todo mundo em casa para não facilitar o contato. E aí eu, cientificamente pensando, não, acho que é o certo a se fazer. E depois eu parei para refletir com a minha consciência e pensei, nossa, mas a gente vai parar, eu não lembro agora direito quando foi, acho que foi ali por março, abril. Eu pensei assim, nossa, a gente vai parar agora. Mas veja bem, a gente está entrando no inverno. Se a gente vai parar agora para tentar conter a transmissão de um vírus respiratório, a gente não vai voltar esse ano. A minha consciência estava me dizendo isso, a gente não vai voltar esse ano. Porque vai vir o inverno e a gente não vai ter chance de querer voltar no inverno. Só depois do inverno, se tudo acontecer muito bem, talvez em dezembro a gente estaria voltando às atividades. E eu estava passando nas aulas, mas na verdade o reflexo disso era as atividades normais, né? Então, realmente, seguramente, um vírus desse, pelo histórico que ele causou na humanidade, ele nos instiga a estudar e necessitamos estudar cada vez mais. Como você falou, assim, a gente tem uma necessidade muito grande ainda de antivirais para essas doenças. A gente avançou bastante no influenza. Eu lembro que até antes da pandemia de Covid, as minhas aulas sobre a vacina de influenza eram, olha, a gente ainda está usando a tecnologia da década de 40. Essa vacina foi desenvolvida em 40 e nós ainda estamos usando ela. Então, às vezes a gente precisa de alguns impulsionamentos, né, para acelerar as coisas, e é esse o meu voto, que a gente saiba tirar as melhores reflexões sobre o que a gente viveu para saber enfrentar futuras situações, tá? Então, eu acho que o influenza ele merece toda essa atenção, merece todo esse respeito, porque ele é, é, tem um histórico com a humanidade que é muito cruel. Tá? Tenho amigos virologistas que preferem falar que o coronavírus é o grande vilão, e eles já falavam isso antes da pandemia, né? Mas só para passar uma visão de que, na verdade, a gente tem que estudar tudo. Não, né? Se há possibilidade de um problema, o pesquisador tem que estar lá para tentar entender, esclarecer e preparar para a melhor situação possível.
Perfeito, Emerson. A gente está encerrando o nosso tempo, né? Só um comentário, né, para fazendo coro ao que os colegas já colocaram aqui no chat, essa necessidade da gente sensibilizar um maior fomento, né, nessa área de pesquisa e na virologia, né? A gente tem, por exemplo, essa emergência aí de uma possível novo surto de mpox, onde a nossa vacinação é extremamente limitada, né? Uma falta de sensibilização das nossas autoridades de conseguirem fazer uma vacinação em massa maior, né? Então, a importância, assim, dessa sensibilização maior dos nossas autoridades. Agradeço, Emerson, imensamente a sua participação, a sua palestra, foi muito esclarecedora. Também fazendo o registro que, antes de tudo, o Emerson é um grande amigo, né, meu contemporâneo da época da graduação e principalmente da pós-graduação ali na Unifesp, né, onde a gente conviveu um tempo juntos ali, e eu na farmacologia, o Emerson lá na virologia, onde a gente discutia assuntos, né, e eu lembro bem de você sempre falar, olha, tá por vir um surto aí de algum vírus, e demorou um tempinho, mas ele surgiu, né, que foi a Covid. É, Infelizmente, né? infelizmente, né? Bom, então, encerrando aqui a nossa sessão de hoje, né? É, eu vou te pedir, Emerson, para que você dê sequência nos slides, por enquanto pode deixar nesse aqui mesmo, tá? Uhum. Lembrando que essa sessão e as demais, elas são gravadas e elas são disponibilizadas no site da SBEFT, no link Sig Farmaco, tá? Nesse endereço que aparece na tela. No slide seguinte, a gente lembra novamente, né, que para terem o certificado de participação é necessário que, quando vocês acessaram a sala, vocês tenham feito a seleção de desejo registrar a minha presença nessa sessão, e com isso seus certificados são emitidos automaticamente. No slide seguinte, a gente lembra que a próxima sessão do SIG Farmaco será no dia 18 de setembro, que é a terceira quarta-feira do mês de setembro, onde nós teremos como palestrante o professor Helder Nakaya, que é pesquisador sênior do Hospital Israelita Albert Einstein, onde a palestra dele focará no tema combinação da ciência e redes de dados e modelagem preditiva aplicados a temas em farmacologia e terapêutica, que será moderado pela professora Cristina Velar. No slide seguinte, a gente agradece aos coordenadores e toda a equipe da Rede RUT, da RNP, pelo apoio a este grupo do SIG Farmacologia Terapêutica, e também a todos vocês que participam prestigiando as sessões do SIG Farmaco, demonstrando assim a importância e a significância dessas conferências, né, que levam assuntos de interesse da ciência, propiciando, né, uma integração nacional, uma vez que nós temos a participação de pessoas, de participantes de todo o Brasil, de todas as regiões, de todos os estados. Aguardamos a participação de vocês na próxima sessão do SIG. Tenham um excelente dia e até a próxima.